Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre desenvolvimento da linguagem em culturas não convencionais. Para quem não me conhece, meu nome é Isabel, eu sou fonoaudióloga. Bom, antes de podermos falar sobre desenvolvimento da linguagem e desenvolvimento da linguagem em culturas não convencionais, temos que ter a ideia e compreensão do que é desenvolvimento. O que vem à mente quando você ouve falar em desenvolvimento? Para mim, o que me vem à mente é o crescimento de habilidades desde o nascimento até a idade adulta. Podemos pensar em padrões universais de desenvolvimento, o que todos os seres humanos experimentam no desenvolvimento. Podemos pensar em trajetórias lineares de desenvolvimento. Finalmente, podemos pensar no desenvolvimento de diferentes maneiras, como desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo ou até desenvolvimento social e emocional. Como é determinado o desenvolvimento? Os marcos de desenvolvimento ajudam a nos guiar na tomada de decisões sobre o que é considerado adequado à idade do desenvolvimento e usamos ferramentas de avaliação. Mas vamos pensar sobre o que mais podemos considerar. O que a pesquisa sobre desenvolvimento infantil realmente nos diz? Temos que considerar que nossas ideias de desenvolvimento podem ter 3 viés cultural. A influência da cultura, ela não recebe muita atenção suficiente na literatura sobre o desenvolvimento. Suposições e interpretações de pesquisas muitas vezes são feitas sem a consideração de possíveis influências culturais. E a variação cultural no desenvolvimento humano e na cognição humana não é frequentemente discutida. A cultura, que geralmente é representada na pesquisa que informa nossas medidas de desenvolvimento infantil, marcos, etc., são de países ou populações ocidentais, industrializadas e democráticas. Podemos passar pelo mesmo processo quando falamos de desenvolvimento da linguagem. O que vem à mente quando você pensa no conceito de desenvolvimento de linguagem? Muitas vezes penso nas regras e padrões de comunicação que esperamos que uma criança apresente. Quais são os marcos de desenvolvimento da fala e da linguagem pelos quais uma criança passa? Quais são as fases do desenvolvimento linguístico desde o nascimento até a idade adulta? Mais uma vez, dependemos da pesquisa para informar nossas ideias sobre o desenvolvimento da linguagem. Individualmente, analisamos os marcos que as crianças estão alcançando e realizamos avaliações nas crianças para determinar se sua linguagem está ou não se desenvolvendo adequadamente. Mas o que mais sabemos? 1/3 dos pacientes atendidos por fonoaudiólogos vêm de outras culturas que não a nossa. Nossa base de pacientes está se tornando muito mais diversificada. Os membros de um grupo cultural têm dificuldade em perceber que suas próprias práticas linguísticas são culturais porque veem seus próprios modos como normais. Nós, absolutamente, precisamos ter uma melhor compreensão das crenças e práticas de diferentes grupos culturais e como essas diferenças influenciam os comportamentos comunicativos e estilos de interação em diferentes comunidades culturais. Algo que temos que considerar é que o desenvolvimento da linguagem, assim como todo o desenvolvimento, é guiado por objetivos locais de uma comunidade cultural que prioriza o aprendizado para funcionar dentro de suas próprias instituições e tecnologias culturais. Há uma crescente conscientização em nosso campo sobre isso. Estamos olhando para outras áreas e pensando muito mais sobre cultura, e há uma consciência crescente de como estamos ensinando o desenvolvimento da linguagem.
Estamos aumentando nossa conscientização sobre como ensinamos o desenvolvimento da linguagem. A maioria de nossas práticas de intervenção empregadas por fonoaudiólogos são fundamentais nas crenças e nas práticas culturais da população. A competência profissional exige que o fonoaudiólogo pratique de uma maneira que considere o impacto das variáveis culturais, bem como a exposição e aquisição de linguagem de seus pacientes e familiares. É importante que estejamos integrando pacientes, famílias, tradições, costumes, valores e crenças na prestação de serviços. Mas como vamos fazer isso? Vamos começar entendendo o que é cultura. Cultura não é apenas ter tradições e costumes, falar uma língua diferente ou comer comida diferente. A cultura não é definida pela raça ou etnia, e cultura não é apenas o que as outras pessoas fazem. Todos nós temos cultura. Quando tudo o que fazemos no dia a dia é pautado pela cultura, nossa rotina diária, os hábitos de higiene, nossas atividades de lazer, a forma como cuidamos de nossa saúde e bem-estar, a forma como disciplinamos e orientamos nossos filhos, a forma como nos comunicamos e interagimos dentro de nossas comunidades, nossas famílias e nossos filhos. Até que entendamos que o que fazemos é cultural, temos dificuldade em entender o que a cultura realmente é. Além disso, os grupos culturais muitas vezes assumem que existe um melhor caminho, o caminho deles. Muitas vezes olhamos para as nossas próprias práticas culturais de uma forma etnocêntrica, assumindo que são normais ou naturais e que essa é a melhor forma. Como acabei de dizer, há expectativas normativas que se desenvolvem e são vistas como normais ou maneira natural de fazer as coisas, e essas expectativas de uma sociedade são muitas vezes baseadas nas práticas culturais dos membros dominantes. Nossa cultura é muitas vezes impactada por várias influências em nossas vidas. Raramente incorporamos apenas uma cultura, mas fazemos parte de muitas comunidades culturais diferentes. Por exemplo, sou uma mulher branca, de classe média, minhas práticas culturais são informadas por uma sociedade que vive no Brasil, mas também estou vivendo em uma rede familiar de classe média, tenho minha cultura religiosa, minha cultura profissional. Eu tenho muitos fatores diferentes que informam como faço as coisas e as práticas que eu desenvolvo e que eu me envolvo. A cultura, ela é amplamente definida pelo que a comunidade considera ser orientada por valores. O que é importante para a nossa comunidade? Que práticas sustentam esses valores? Eu vou listar alguns fatores que podemos considerar quando pensamos sobre a influência à cultura. São os valores, práticas, a comunidade, a família, a religião, escola, o profissional, a linguagem e a alfabetização. Esses valores, eles são realmente importantes dentro de uma cultura. Práticas são coisas que fazemos continuamente. Somos influenciados por nossa comunidade, nossa família, religião, escola ou profissão. Pensar em coisas como linguagem e alfabetização, como também em processos culturais. Os seres humanos se desenvolvem por meio de uma participação mutável nas atividades socioculturais de suas comunidades que também mudam. Quando pensamos em práticas culturais, pensamos em alguns componentes gerais, tipo, cultura não é apenas o que outras pessoas fazem. As práticas culturais se encaixam e são conectadas, elas estão conectadas. As comunidades culturais continuam a mudar, assim como os indivíduos, e não é provável que haja uma melhor maneira.
Cultura não é apenas o que outras pessoas fazem. As práticas culturais se encaixam e estão conectadas. Anteriormente falei sobre valores. Normalmente, dentro de uma comunidade cultural, existem alguns valores dominantes que estão presentes, como individualidade ou coletivismo, ou papéis de gênero ou status. Existem muitos valores diferentes que podem estar presentes, e esses valores se conectam a diferentes práticas culturais que são incorporadas nessa comunidade em particular. As comunidades culturais continuam a mudar, assim como os indivíduos. A cultura não é apenas composta de um conjunto estático de traços, mas está continuamente mudando dentro de comunidades culturais que também mudam e os indivíduos também mudam. Um último ponto importante a considerar, que afirmei anteriormente, é que provavelmente não há uma melhor maneira de prática cultural de como fazer algo ou como falar ou criar uma criança na nossa vida. A prática cultural pode ser definida como que as pessoas fazem. É esse engajamento de ser e fazer dentro de uma comunidade cultural. A prática cultural é uma ação situada em um contexto e está aberta à interpretação. Vejamos um exemplo para dar algum contexto. Vamos considerar bebês dormindo em suas próprias camas, em seus próprios quartos. Isso é uma ação. A ação é dormir, situada em um contexto de seus próprios quartos, em sua própria cama. Esta ação está aberta a interpretações. Podemos interpretar essa ação por valores ou por julgamentos. Por exemplo, podemos perguntar por que os bebês estão dormindo em suas próprias camas nessa cultura. As práticas culturais são ações que têm uma qualidade rotineira ou repetida. Eles são algo que está engajado repetidamente dentro dessa comunidade cultural. Por exemplo, práticas de refeições, práticas de criação de filhos, coisas que fazemos repetidamente dentro de nossas famílias e comunidades. Essas práticas culturais vêm embaladas com valores sobre o que é natural, maduro, moralmente correto ou esteticamente agradável. Vamos olhar para estes especificamente. O que é natural? Por exemplo, é natural continuar amamentando após um período de tempo? É natural que uma criança seja alimentada com fórmulas? O que é o certo? Em nossas práticas culturais, o que é moralmente correto? Novamente, a disciplina é uma coisa comum que se fala. O que é esteticamente agradável? Pense na imagem corporal, nas práticas culturais e nas atividades em que nos envolvemos e como definimos o que é esteticamente agradável dentro da nossa própria cultura. As práticas culturais tornam-se parte da identidade de um grupo. Você se identifica com essas práticas culturais. A cultura é algo de que você se orgulha, você se identifica com ela, você a faz porque a valoriza, porque se orgulha dela, porque é parte de sua cultura e é parte da sua identidade. As práticas culturais têm um significado que vai além dos objetivos imediatos da ação. As metas são orientadas por valor e fazem parte de um quadro bem maior. Vou usar o exemplo do sono novamente. Uma criança está dormindo na cama sozinha. Significa simplesmente que uma criança está dormindo. O objetivo imediato da ação é: quero meu filho dormindo. Mas o significado maior pode ser que eu estou ensinando meu filho a se acalmar, a ser mais independente. Há um significado que vai além da ação imediata. Para resumir, as práticas culturais atendem às necessidades imediatas de uma comunidade. Comunidades e culturas têm seus próprios objetivos e são relevantes para a sobrevivência naquela comunidade em particular.
Em cada comunidade, o desenvolvimento humano é guiado por objetivos locais, que priorizam o aprendizado para funcionar dentro das instituições e tecnologias culturais daquela comunidade. Não existe um caminho universal para o desenvolvimento humano. Brincar, linguagem, alfabetização, até mesmo o desenvolvimento motor, que consideramos biológico, podem ser influenciados por práticas culturais. Eu uso um exemplo frequentemente porque nos ajuda a entender que a cultura desempenha um papel em muito do desenvolvimento que podemos considerar como sendo de natureza estritamente biológica. O exemplo são as crianças aprendendo a engatinhar. Lembre-se, os estágios de desenvolvimento podem mudar dependendo das práticas culturais dessa comunidade cultural. Por exemplo, crianças que são muito carregadas, elas vão aprender a engatinhar mais tarde. Em nossa cultura, valorizamos a segurança de nossos filhos e estamos descobrindo que crianças deitadas de bruços causam alguma morte infantil. Então, mudamos nossas práticas culturais de crianças, colocando-as para dormir de costas. Essa é uma prática cultural e é culturalmente influenciada. Obviamente, há biologia envolvida também, mas esse exemplo ilustra que a cultura realmente desempenha um papel na maneira como os nossos comportamentos se desenvolvem. Pense nas vezes em que você esteve em uma loja e veja como uma criança está se comportando ou como o pai está disciplinando seu filho. Como você poderia estar julgando como eles deveriam estar se comportando? As práticas culturais são orientadas por valores e as práticas tradicionalmente dominantes na sociedade têm precedência. Nossos valores e práticas podem mudar à medida que a cultura muda. As mudanças culturais ocorrem com base nas necessidades da comunidade e individuais, bem como na participação em comunidades diferentes ou em mudança. Participamos de diferentes comunidades culturais e essas práticas culturais mudam continuamente. Na minha casa, por exemplo, nossa prática cultural de usar a tecnologia aumentou muito e mudou a forma como a valorizamos. Antes do Covid-19, tentávamos manter nossos filhos fora das telas. Mas por causa das demandas do Covid-19 e de nossos filhos estarem em casa ou tentando trabalhar mais em casa, adotamos a ideia da tecnologia como uma ferramenta para melhorar nossa escolaridade e algumas outras práticas. Esse é apenas um exemplo de como nossas práticas mudam continuamente dependendo do que está acontecendo em nossa comunidade cultural e em nossa sociedade. Novamente, não há um conjunto estático de traços culturais para cada comunidade cultural que possamos definir. Portanto, temos que estar abertos à ideia de descobrir quais são esses valores, práticas comunicativas e práticas de linguagem dentro das famílias e dos indivíduos que atendemos. Uma coisa que temos que levar em consideração são as práticas culturais e ter visões deficitárias. Falei sobre etnocentrismo, que é julgar que os caminhos de outra pessoa, comunidade cultural, são imorais, imprudentes ou inadequados, com base em sua própria formação cultural, sem levar em conta o significado e as circunstâncias dos eventos dessa comunidade. Não leve em conta por que eles fariam isso e qual poderia ser o valor subjacente a essa prática. O que é considerado normal são tipicamente as práticas linguísticas e sociolinguísticas. A comunicação preferida ou atividades comunicativas dentro desses sistemas, especialmente nossos sistemas de educação ou mesmo de intervenção e avaliação fonoaudiológica, incluem contato visual, questionários constantes, narração dos pais de suas próprias atividades,
instigar as crianças com perguntas e etc. Também temos de ter muito cuidado a usar modos não convencionais de falar como deficientes e ver a classe social como baixo status socioeconômico como um proxy ou variável para as diferentes étnicas. E dizer que eles são deficientes por causa do seu status de baixa renda, quando, na verdade, esses comportamentos e práticas podem ser de natureza cultural. Grande parte da falta de comunicação entre membros de diferentes grupos étnicos ocorre devido às diferenças fundamentais nos valores atribuídos à própria comunicação. Bom, discutimos as práticas culturais em um sentido mais amplo. Então, agora vamos relacioná-las com a linguagem como uma prática cultural. Vamos refletir sobre nossa cultura e, com isso, estou me referindo a uma ideia cultural mais ampla e dominante. De forma alguma, estou tentando generalizar demais a prática convencional, pois sei que há uma variedade e a variação dentro da cultura do Brasil. Mas algumas das práticas linguísticas dominantes em que nos engajamos com frequência na cultura dominante no Brasil são: os adultos são os principais cuidadores de crianças pequenas, normalmente interage com as crianças de forma individual, incentivar as crianças a falar, né? É muito valorizado. Os adultos frequentemente intervêm para oferecer explicações verbais, passo a passo. As crianças são incentivadas a fazer perguntas. As crianças são incentivadas a mostrar conhecimento. Essa demonstração de conhecimento por parte das crianças não está presente em todas as culturas, mas está definitivamente presente em nossa cultura. E você pensar em crianças de 1 e 3 anos de idade, parece que a primeira coisa que pedimos a elas é fazer sons de animais. Então, mais tarde, perguntamos a eles cores, formas e números. Eles são realmente encorajados a mostrar conhecimento. Isso lhes deve bem quando chegam à escola, que também é amplamente baseada na cultura dominante. A maior dessas coisas parecem normais, ou a maioria dessas coisas, né, que são normais ou natural para nós. Vamos discutir alguns outros exemplos de práticas linguísticas que também são orientadas por valores em outras comunidades culturais. Novamente, não se trata de generalizações excessivas desses grupos culturais. Há variação de muitas maneiras. Então, são apenas exemplos de possíveis práticas culturais que extraí da literatura para ilustrar algumas diferenças. O primeiro exemplo é baseado em uma comunidade rural da classe trabalhadora afro-brasileira. Ela afirmou que dentro dessa comunidade, os adultos acreditam que os bebês aparecem como falantes e não que os adultos não podem fazer os bebês falarem. Em vez disso, os adultos elogiam suas próprias respostas não verbais, que consideram mais apropriadas para o desenvolvimento da comunicação nessa idade. Isso é diferente de algumas práticas culturais tradicionais. Os pais chineses, por exemplo, valorizam a interdependência social e mantêm expectativas de desempenho modestas para pré-escolares, em vez de tratá-los como parceiros em conversas de igual para igual. As famílias latinas tendem a valorizar as experiências direcionadas ao adulto, em detrimento das experiências focadas na criança, e promover a obediência infantil em detrimento da autonomia. Outro exemplo de práticas de linguagem
orientadas por valores, é tratar a criança como um parceiro de conversação, fazendo perguntas de respostas conhecidas, elogiando as respostas das crianças, rotulando, fornecendo comentários contínuos e expandindo as vocalizações das crianças. Essas são práticas culturais de linguagem que são valorizadas pela maioria da comunidade em nossa sociedade. Mas isso não significa que eles sejam normais ou típicos, ou de um jeito certo. Eles são simplesmente uma maneira de ensinar a língua que prevalece por causa de como e o que valorizamos como comunidade cultural. E o que precisamos fazer? Devemos ir além das suposições. Devemos entender o que as pessoas de diferentes comunidades fazem, em vez de determinar que outro grupo não está fazendo o que fazemos. Não queremos tirar conclusões precipitadas de que as práticas de outra cultura são bárbaras ou deficientes ou devidas à pobreza, quando na verdade poderiam ser apenas diferenças de práticas culturais. Nosso valor de julgamento deve ser bem informado pelo significado das ações das pessoas dentro de suas próprias comunidades, objetivos e práticas. Por exemplo, quando mencionei ver alguém disciplinar seu filho de uma maneira diferente da minha, quero refletir e entender por que eles podem estar fazendo isso e qual pode ser o valor que eles têm em disciplinar dessa maneira. Temos que prestar mais atenção às maneiras como os objetivos comunitários distintos se relacionam com ideias de desenvolvimento, linguagem, educação infantil, alfabetização e etc. Como fonoaudiólogo, é importante tentar entender quando vemos coisas que parecem diferentes e tentar interpretá-las com objetivos culturais. Podemos olhar para as áreas específicas onde a linguagem, como prática cultural, pode impactar as variações do desenvolvimento da linguagem. As diferenças e as interações entre pais e filhos podem variar de cultura para cultura. Existem 5 áreas nas quais o desenvolvimento de linguagem podem variar com base nessas práticas. A primeira área são os aspectos na organização social relacionados à interação. Quem fala com crianças pequenas, em que o contexto e sobre quais tópicos dentro de uma estrutura familiar ou cultural? A interação é um padrão predominantemente da cultura ocidental. No entanto, a interação multipartidária domina em muitas outras culturas. Assim, em vez dessa interação individual, a interação multipartidária pode ser incentivada e pode ser diferente. Por exemplo, se estivermos analisando estudos sobre o desenvolvimento da linguagem e comparando outras culturas com a forma como falamos, como as crianças estão usando a fala dirigida, podem haver diferenças e variações na comunicação que as crianças ouvem de maneiras diferentes. A segunda área é o valor da conversa. Existem muitas diferenças culturais e atitudes em relação à quantidade de fala que é valorizada. O papel da fala em ensinar a criança uma ampla variedade de habilidades e o papel das habilidades verbais na demonstração de conhecimento das crianças. Isso entra em jogo quando olhamos para pesquisas como a teoria do gap de palavras, pensando em como os pais falam com seus filhos e como existem diferenças na forma como a fala é valorizada em diferentes comunidades culturais. Estamos olhando para os déficits ou estamos realmente olhando para as diferenças culturais? É quando queremos pensar sobre por que um pai se envolve com seu filho de uma certa maneira, como eles valorizam a conversa dentro de sua casa e dentro de sua comunidade e como podemos trabalhar a partir desse lugar como fonoaudiólogos. A terceira consideração é como o status é tratado na interação.
Eu dei um exemplo disso anteriormente, mas a cultura dominante brasileira, os adultos, certamente têm permissão para iniciar a interação com as crianças, e as crianças também são incentivadas a iniciar interações com os adultos. Isso nem sempre é o caso em outras culturas. Crença sobre intencionalidade é a quarta consideração. Na cultura dominante brasileira, as crianças são tratadas como intencionais desde o nascimento. Isso é feito envolvendo o bebê em um diálogo conversacional, muitas vezes interpretando os comportamentos pré-linguísticos como as suas vocalizações e balbucios. Em algumas culturas, considera-se que os bebês não são intencionais e não se concentram em tentar interpretar esses tipos de comportamentos pré-linguísticos. A última área são as crenças sobre o ensino de línguas para crianças. Várias culturas acreditam que a linguagem é adquirida pela observação, assim como outras habilidades. A capacidade de aprender a linguagem não está ligada a nenhuma produção aberta da fala. Existem apenas valores diferentes dentro de várias comunidades culturais, como a linguagem é ensinada às crianças. Um ponto que devemos considerar à medida que continuamos a ver o desenvolvimento da linguagem através de nossas próprias lentes profissionais culturais e o que aprendemos sobre o desenvolvimento da linguagem, é que mesmo com todas essas variações e diferenças, as crianças aprendem a falar e se comunicar de forma eficaz e eficiente dentro de suas comunidades culturais. Mesmo que seja diferente da maneira que podemos fazer ou pensar que é a melhor maneira, as crianças em todo o mundo aprendem a falar. Quando falamos mais especificamente sobre variação e desenvolvimento da linguagem, geralmente observamos suas diferenças em características específicas da linguagem, como fonologia, morfologia ou sintaxe, em vez de considerar as variações culturais no aprendizado dessa linguagem. Isso é especialmente verdadeiro para crianças que podem ser consideradas falantes emergentes bilíngues ou dialetos não convencionais. São falantes emergentes bidialetais, aquelas crianças que falam vários idiomas ou vários dialetos. Existem grandes variações nas práticas culturais para o resultado do desenvolvimento de uma segunda língua. Por exemplo, nenhum dos grupos mencionados que eu falei anteriormente são grupos homogêneos. Há muita variação dentro de cada grupo de desenvolvimento, dependendo do contexto, da cultura e da prática. As características linguísticas podem se desenvolver de forma diferente devido ao uso e frequência diferenciais dentro de uma comunidade cultural ou comunidades de envolvimento em muitas áreas diferentes, por exemplo, a morfossintática, fonologia, narrativas e pragmática. Os estágios de aquisição da segunda língua é um exemplo de como a cultura influencia os estágios do desenvolvimento. A pesquisa foi realizada em crianças pré-escolares que estavam começando a aprender uma segunda língua. Os pesquisadores entraram na pré-escola e desenvolveram 4 etapas: o uso do idioma inicial, materno, o período não verbal, chamado também de período silencioso, o discurso telegráfico e o uso produtivo da linguagem mesmo. O estágio 2, que é o estágio não verbal, referido como período de silêncio, é algo que os pesquisadores estão começando a pensar de forma diferente e estão considerando que normalizamos certas práticas e expectativas do professor que tratam a falta de uso oral das crianças, que isso é esperado, é aceito e beneficiando o aprendizado da língua, quando pode haver outras maneiras de linguagem que poderia ser desenvolvida de forma diferente. O período não verbal, o de silêncio, é visto no contexto das salas de aula bilíngues e somente em brasileiro
e não considera o contexto que é um aditivo para o bilinguismo, ou se adota estratégias translinguísticas. Esse é um aspecto, é mais um ponto a ser considerado quando pensamos em como as práticas culturais podem influenciar ou mudar nossas ideias sobre o desenvolvimento da linguagem. Por exemplo, a taxa de desenvolvimento morfológico verbal dos bilíngues é influenciada por sua primeira língua, a língua materna, porque sua primeira língua depende da morfologia e de sua primeira língua e de como isso afeta sua segunda língua. Mas outras variáveis, como o seu léxico em brasileiro e fatores de distribuição de entrada, também precisam ser levadas em consideração. As características do desenvolvimento de uma segunda língua de uma criança, em particular a taxa de desenvolvimento e a variação individual, apresentam desafios quando falamos de avaliação. Além disso, existem diferentes níveis de desenvolvimento de uma primeira língua e segunda língua, dependendo de quais são os suportes dentro de cada um desses sistemas de linguagem para o desenvolvimento de cada idioma. Também podemos falar sobre falantes de dialetos não convencionais de maneira semelhante e como esse desenvolvimento pode influenciar a maneira como falamos sobre diferenças dialetais. Os falantes de uma variação de dialeto particular não são um grupo homogêneo. O uso do dialeto pode variar por uma série de fatores, incluindo idade, sexo, região, grau de afiliação cultural ou separação. Língua, cultura e identidade influenciam o desenvolvimento do primeiro dialeto e do segundo dialeto também, dependendo de como os indivíduos desejam identificar qual sistema linguístico é mais útil dentro da sua identidade cultural. Além disso, o valor atribuído à língua materna ou dialeto pela cultura escolar também pode afetar o desenvolvimento do primeiro dialeto ou do segundo dialeto. Por exemplo, eles não aprendem formalmente a estrutura de seu próprio sistema linguístico na escola quando falam um dialeto doméstico diferente, e isso pode influenciar como eles valorizam e como se sentem em relação ao uso dialetal. Podemos pensar em fonologia, morfologia e sintaxe, mas na verdade não fazemos tantas considerações sobre interações linguísticas, valores e práticas em casa e na comunidade. Esses testes padronizados geralmente refletem os conceitos, vocabulário e práticas de linguagem usadas em ambientes escolares, bem como em padrões de interações familiares na cultura dominante. Eu gosto muito de iniciar uma conversa com os pais, fazendo perguntas específicas sobre o desenvolvimento da linguagem da criança e o que pode ser típico dessa comunidade cultural. Por exemplo, quantos anos o senhor tinha quando começou a juntar as palavras para formar frases? Quando você pensa em outras crianças, em sua cultura, que você conhece nessa idade, você acha que o seu filho está diferente quando começou a usar a linguagem? Em comparação com outras crianças da mesma idade, como você acha que o seu filho se expressa? Seu filho pronuncia palavras? Seu filho produz frases corretamente? Com quem seu filho conversa mais em casa? Na sua família e em atividades comunitárias? Em quais atividades seu filho se envolve em casa? Onde ele fala mais? Durante quais atividades o seu filho ouve adultos e crianças falando? Com quem seu filho prefere passar o tempo? Com quem o seu filho gosta de brincar? Quais são as atividades fora da escola favoritas do seu filho? Quais são as coisas importantes que você ensina ao seu filho em casa? Esses
São exemplos de perguntas que podem nos ajudar a entender as práticas culturais que a criança e a família podem estar engajadas em torno da linguagem. Quero destacar algumas ideias adicionais que podem ajudar você a entender as variações no desenvolvimento da linguagem. Obviamente, se houver uma diferença de idioma, use intérpretes, ou se houver diferenças culturais, use um agente cultural. Pode ser alguém dentro da comunidade, alguém dentro da estrutura familiar, alguém que conheça bem essa cultura e que possa servir para ajudá-lo a entender melhor essa cultura. Podemos realizar amostragem de linguagem dentro de um contexto cultural específico. Pense em quais são os ambientes de fala típicos e os parceiros de conversação com essa criança e obtenha uma amostra de linguagem nesses ambientes culturais. A amostragem narrativa também pode ser feita. Use ferramentas de amostragem narrativa apropriadas dentro dessa comunidade cultural específica. Como as crianças ouvem narrativas dentro dessa cultura? Eles estão ouvindo livros de histórias lidos para eles ou são experientes em contar histórias e narrativas pessoais? Finalmente, devemos considerar a intervenção para práticas inclusivas de desenvolvimento de linguagem. Algumas considerações gerais para a intervenção incluem você envolver suas famílias, identifique metas que sejam relevantes para a participação em sua família e comunidade, envolva-se em práticas de intervenção que não sejam apenas culturalmente responsivas, mas culturalmente sustentáveis. Não queremos apenas usar práticas que unam a primeira língua da criança ou a cultura doméstica à cultura escolar. Também queremos pensar em como podemos ajudar as famílias a manter e sustentar as práticas culturais que são importantes para elas. Envolva as famílias e selecione materiais de intervenção que facilitem a inclusão cultural. Seja cauteloso ao recomendar atividades em casa ou treinamento dos pais que entrem em conflito com os valores culturais. Ou seja, entenda essas práticas de idioma de origem e certifique-se do que você está recomendando para que não entre em conflito com elas. Bom, pessoal, por hoje é isso e é o que eu tenho a dizer sobre o desenvolvimento da linguagem em culturas não convencionais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.